Eu tive uma grata surpresa quando eu estive aqui pela primeira vez na PIB do Lins e me deparei com o pastor Zeca. Fiquei mais feliz ainda por saber que ele assumiu o compromisso diante de Deus na sua ordenação pastoral, está aqui com os irmãos agora como pastor auxiliar. São as maravilhas que Deus opera nas nossas vidas. Alguns são um pouco mais teimosos, como eu, tenta resistir um pouquinho, mas eu acho que está difícil da gente resistir, viu? E eu guardo com muito carinho as lembranças do pastor Zeca, que nas suas atividades sempre exerceu um posicionamento de liderança desde a sua juventude, e que Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, o seu ministério. Eu gostaria também de saudar a igreja e agradecer a você, querido irmão e querida irmã, pela sua receptividade para comigo e com a minha família. Eu estou agora falando com você oficialmente como membro da PIB do Lins de Vasconcelos. Obrigado, o irmão está aplaudindo ali. Obrigado, meu irmão. E uma característica que marcou muito quando eu estive aqui com os irmãos foi essa calorosa receptividade, os cumprimentos. Eu pude rever algumas pessoas que não via já há algum tempo. Foram encontros saborosos que eu pude desfrutar com muita alegria e ficou difícil resistir a esse convite que eu acredito que foi muito mais direcionado por Deus para as nossas vidas. Quando o Leônidas veio para cá, juntamente com a sua família. O Leônidas, para quem não sabe, é meu concunhado. Nós somos agregados da família da Viviane e da Kátia, né, Léo? E eu me senti em casa, assim como já me sinto em casa com você desde que eu estive aqui. E, mais uma vez, agradecer pela receptividade com que vocês receberam a mim e a minha família. Nesta última quarta-feira, eu estive com os irmãos, com uma grande oportunidade também de trazer uma reflexão, e nós falamos sobre a oração sacerdotal. E aí eu conversei com o Leônidas e falei, olha, Léo, nós estamos seguindo uma progressão aritmética, porque na primeira vez em que eu estive aqui falando com os irmãos, na véspera do 31 de outubro, da Reforma Protestante, o Leônidas me deu 10 minutos somente para falar. Na quarta-feira foram 20. E hoje eu espero que eu tenha pelo menos 30 minutos para conversar com você. Prometo que não vou me estender muito. Eu gostaria de trazer para você, então, nessa manhã, uma reflexão que eu acredito que seja essencial a todo e qualquer momento de qualquer igreja, que é sobre a comunhão. A comunhão, ela não deve ser tratada como uma forma corretiva, eu entendo, mas sim como uma forma preventiva, ou seja, quando nós temos alguma coisa para corrigir, quando a gente percebe que tem algum probleminha que acontece na parede da nossa casa, alguma infiltração, nós vamos lá e corrigimos aquele probleminha. Mas a forma preventiva é você agir antes de qualquer coisa possa acontecer. E a comunhão, ela se insere nesse contexto porque a comunhão é essencial, é uma imposição dada a Deus para as nossas vidas, é imperativo. Não tem como você usufruir da bênção do Senhor, não tem como você exercer a sua função como filho enviado e um convertido, se você não valorizar e não assumir o seu compromisso diante de Deus, principalmente, e depois da igreja, se você não zelar pela comunhão. A comunhão, portanto, ela é uma substância vital, por essas razões que eu já comentei com você, para a nossa saúde e sobrevivência espirituais. A igreja precisa efetivamente de investir e valorizar e cuidar da comunhão. As epístolas paulinas, elas sempre demonstraram essa preocupação. Em todas as cartas do apóstolo Paulo às igrejas, ele sempre deixou algum registro e chamou a atenção daqueles irmãos convertidos naquela ocasião para atentar para os cuidados da comunhão da igreja. Evidentemente, ele estava considerando o contexto histórico, social e cultural daquela época.
Se nós considerarmos que os irmãos daquela época estavam ali vivendo e convivendo entre eles, os judeus, os gentios, os gregos, com a sua cultura helenística e com uma forte influência do Império Romano também, evidentemente, nós compreendemos ou compreenderíamos a dificuldade de mantermos essa igreja em união. Portanto, o apóstolo Paulo deixou claro a importância de cuidarmos e preservarmos essa comunhão. Eu gostaria, já feita essa introdução, de compartilhar com você a leitura na palavra de Deus, que se encontra lá em Efésios, capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, se você não o trouxe, provavelmente os irmãos da mídia devem projetar aqui a passagem. Eu farei essa leitura e você acompanhará daí de onde você estiver. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu também quero desfrutar desse momento e, como membro oficial da Igreja da PIB do Lins, saudar você, visitante, que nos dá a alegria e o prazer da sua companhia nesta manhã. Você que está aqui fisicamente, você que está nos acompanhando também pela internet, que Deus o abençoe, que o Santo Espírito do Senhor possa visitá-lo nesta hora. Sinta-se à vontade em nosso meio. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o 6, diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pai bendito, nós te louvamos por esses instantes em que temos a honra e a alegria de podermos compartilhar da tua palavra com os nossos irmãos. Que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações e alimentar a nossa alma, para que assim, em comunhão, possamos glorificar o teu nome e o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome do nosso Filho, do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a comunhão, como nós falamos inicialmente, é imperativo. Deus exige que eu e você cuidemos da santa comunhão dos seus filhos. E, refletindo um pouco sobre essa mensagem de hoje, eu lembrei deste evento que aconteceu recentemente, do navio que estava à deriva na Baía de Guanabara e acabou colidindo com a ponte Rio-Niterói. Uma pessoa que estava passando naquela hora dentro do carro, filmando, e no momento da colisão, a batida foi tão forte que o celular que estava na mão dele caiu. É claro que qualquer um de nós tomaríamos um susto naquela hora, tamanha foi a colisão, a batida, e foi um estrondo. As pessoas os profissionais tiveram que lá fazer uma vistoria para avaliar como é que estaria a condição estrutural da ponte. Ao que me parece, está tudo dentro da normalidade, mas o que nós podemos refletir sobre isso é que toda e qualquer estrutura, ela precisa balançar, porque se ela não balançar, ela corre muito mais risco de cair do que se ela não balançasse. Por quê? As estruturas, elas funcionam como uma espécie de absorção de qualquer impacto e qualquer carga que é lançada sobre ela. Então, as estruturas que não balançam,
elas não absorvem esse impacto, e aí é que está o risco, porque quando elas não absorvem esse impacto, ela tem uma probabilidade maior de aparecer fissuras, de ocasionar qualquer problema estrutural. Evidente que você, quando estiver em qualquer prédio, ou qualquer construção ou edificação, quando você caminhar por ele e sentir alguma coisa tremendo, diferentemente do que você talvez possa supor, fique tranquilo, porque essa estrutura, ela precisa balançar, ela está exercendo a sua função estrutural. Quando ela balança, ela está absorvendo esse impacto. Isso em cálculo estrutural, eu não sou profissional calculista, mas em cálculo estrutural existe um nome para isso, que eles chamam flambagem. Quando essa estrutura ela absorve esse impacto, ela faz isso e volta para o lugar. Se ela não fizer isso, ela começa a aparecer fissuras e aí a estrutura começa a se comprometer. Algo muito semelhante acontece com a nossa comunhão. A comunhão na igreja, ela precisa ser cuidada com muito zelo, porque muitas coisas que acontecem em nós, enquanto seres humanos, temos as nossas limitações, nós temos as nossas preocupações, nós temos sim um certo grau de egoísmo, nós temos sim as nossas preferências, nós temos sim os nossos interesses, e uma série de fatores que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa existência, enquanto pessoas sociais e sociáveis, que muitas vezes podem contribuir para essa comunhão, e outras vezes podem prejudicar essa comunhão. Por isso, a grande preocupação e o zelo com que devemos cuidar da nossa comunhão, porque, apesar da sua sensibilidade, apesar da sua fragilidade, nós podemos utilizar essa comparação com uma estrutura que ela é fundamental para a nossa existência enquanto servos do Senhor, reunidos em comunidade na face da terra para representar o reino de Deus. Não podemos, de forma alguma, sermos desleixados com essa comunhão que foi imposta por Deus nas nossas vidas. Então, nessa passagem de Efésios, o apóstolo Paulo, já conversando, mandando aqui esta carta para os irmãos de Éfeso, ele fala desta importância e da relevância desta comunhão. Cuidar da unidade, portanto, é cuidar desta comunhão. E esta unidade, esta comunhão, ela se reflete na unidade do corpo de Cristo aqui na face da terra. Ele diz, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai sobre todos, por todos e em todos nós. Então, esta unidade, ela precisa ser refletida nas nossas relações. Por mais que, em muitos casos, tenhamos dificuldade de nos relacionarmos, pelas questões com as quais nós já comentamos aqui, é imperativo que você zele pelo seu relacionamento. É importante que você expanda e amplie as suas relações, por mais que muitas vezes essas relações tenham os seus graus de dificuldade, é importante que você zele por esta comunhão, porque quando nós compreendemos que a imagem do Senhor Jesus se reflete não somente na minha vida, mas na vida do meu irmão, eu preciso ver a mim mesmo na imagem do outro. Porque a graça do Senhor, ela se revela na nossa comunhão, nas nossas relações, e isso é importante para que eu e você, meus irmãos, consigamos refletir esse amor e essa graça de Deus, que se fortalece muito mais na nossa relação enquanto filhos e filhas de Deus. Não podemos confundir, portanto, comunhão com encontros. E que encontros são esses? São os nossos encontros do nosso dia a dia. Você
tem as suas relações sociais no seu ambiente de trabalho, com os seus familiares, com os seus amigos, com os amigos com os quais você tem mais afinidade dentro da igreja, na rua, na sua vizinhança. Esses encontros, eles são saborosos e precisamos sim cativar esses nossos encontros, porque eles fazem parte de uma comunhão que eu e você precisamos estar inseridos. Mas os encontros, eles não expressam a totalidade da comunhão e da unidade com que o Senhor exigiu que nós cuidássemos e zelássemos. Esses encontros, eles podem ser vistos e analisados a partir dos encontros semanais que nós temos na igreja, por exemplo. Nós estamos aqui reunidos porque nós temos o mesmo interesse, nós adoramos e servimos ao mesmo Deus, nós desfrutamos de um momento litúrgico em que nós experimentamos e saboreamos e nos alegramos com belas canções, com espaço climatizado, com os irmãos e as irmãs na introdução, com toda uma infraestrutura funcionando perfeitamente bem para o nosso bem-estar, para que possamos desfrutar deste encontro que estamos tendo aqui neste momento. Mas esse encontro, de alguma forma, precisa atravessar as portas do templo. Esses nossos encontros, esses momentos em que nos deliciamos nesses encontros, precisam atravessar as janelas do templo. A igreja foi conhecida nos primeiros séculos como aquela igreja em que caía na graça das pessoas quando elas ficavam impressionadas com a forma com que os irmãos daquela época se tratavam umas às outras. Elas cuidavam umas às outras, elas compartilhavam o que tinham com as outras, elas se preocupavam com as necessidades umas das outras, elas se preocupavam com o que poderia e o que deveria ser feito para o bem umas das outras. E as pessoas viam aquilo e ficavam maravilhadas. Precisamos, portanto, estender a compreensão da comunhão e não limitarmos somente as nossas quatro paredes, mas levarmos a todas aquelas pessoas que precisam e necessitam de alguma forma compreender a verdade em Cristo Jesus, como eu e você um dia fomos alcançados e compreendemos essa verdade em Cristo Jesus. Isso é concretizado, isso é materializado, isso é perceptível quando eu e você desfrutamos e nos alimentamos desta comunhão. Ora, a comunhão, diferentemente dos nossos encontros, e que se diga de passagem, o Espírito Santo de Deus, ele age, ele é livre para agir do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser, no tempo e no lugar onde ele bem desejar. E, portanto, até mesmo nesses encontros, o Espírito Santo de Deus age e atua na minha vida e na sua vida. Portanto, continue cativando os seus encontros, as suas relações. Mas nós precisamos, nesse momento de hoje, fazermos uma diferenciação dos encontros dessa comunhão. E a primeira coisa que nós podemos falar sobre essa diferenciação, o que efetivamente podemos falar acerca de comunhão, está lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 1. João capítulo 17, a partir do verso 29. A partir do verso 20, meus irmãos, perdoem-me. João 17, verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, como também amaste a mim. Portanto, nesta oração em que quando Jesus estava prestes a ser preso e crucificado, Jesus intercede pelos seus discípulos. O Senhor Jesus, ele se coloca diante de Deus e começa a fazer uma oração aos seus discípulos, porque Jesus compreendia e entendia que assim como ele foi perseguido, assim como ele sofreu essas perseguições, os seus discípulos, uma vez compreendendo a verdade em Cristo Jesus, passariam também pelas mesmas provações que o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, clama a Deus: Senhor, cuida dos teus filhos. Senhor, abençoa-os. Senhor, glorifique os teus servos, assim como em nossa unidade nós somos glorificados por ele. Sim, é verdade. A comunhão dos santos desfruta dessa glória, não por interesses próprios, não pelas nossas vantagens. Nós somos glorificados em Cristo Jesus quando desfrutamos dessa comunhão, porque comungarmos do pão, do cálice, é glorificarmos ao Senhor Jesus e ao nosso Deus Todo-Poderoso em unidade, porque o que Ele deseja desta comunhão é a sua glorificação. Isso só será possível se nós, em comunhão, apresentarmos ao mundo o que Deus espera de nós, o que Deus deseja para nós, o que Deus deseja para o mundo. É que todos conheçam a sua verdade, é que todos experimentem o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, é que todos experimentem e sejam alcançados e transformados pelo amor e pelo poder do Evangelho. Essa é a comunhão que Deus espera, que Deus deseja, que Deus exige que nós tenhamos. Na comunhão, nós nos assemelhamos a Cristo. Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na comunhão, nós somos, sim, santificados e glorificados, como acabamos de ler no verso 22, em Cristo Jesus, como Cristo é glorificado em nós e o Pai nele. Então, em Efésios, nós vemos algumas diretrizes para que esta comunhão seja cuidada, preservada. Em Efésios, capítulo 4, verso 29, Efésios 4, verso 29, o apóstolo nos dá algumas diretrizes, algumas orientações e recomendações. E ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo.
Aí segue no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabendo, portanto, meus irmãos, que as relações, por vezes, são muito difíceis, o apóstolo já se antecipou. Esse, portanto, é o nosso desejo, que cuidemos deste zelo, que cuidemos com carinho, que cuidemos, sim, desta comunhão, que, apesar de ser tão frágil, ela é forte ao mesmo tempo. Como diz aquele dito popular, ela enverga, mas não quebra. Então, você tem o direito de não estender a sua rede de relacionamentos, ok, mas você abrirá mão do privilégio, da honra e da oportunidade de desfrutar efetivamente do amor e da comunhão dadas ao nosso Senhor Deus para nós, enquanto igreja, e expandirmos o seu reino a partir das nossas relações. É por isso que eu convido você, que ainda não está participando de nenhuma célula, que nos procure a liderança. Se quiser me procurar, me procure, a gente dá um jeito e tenta alocar você numa célula, porque a célula é o momento em que você procura aprofundar a sua relação com os irmãos e com as irmãs. A célula é o momento em que você tem a oportunidade também de falar aquilo que você gostaria de falar. A célula é o momento em que você se confraterniza com os irmãos e com as irmãs e aprofunda essa relação. E que em comunidade, depois deste encontro maravilhoso que nós temos aqui, nós desfrutamos e expressamos o verdadeiro amor de Deus e a sua graça em comunhão. Leve com carinho essa palavra no seu coração, reflita, coloque diante do Senhor o que você precisa fazer. O que você precisa fazer para se aproximar mais, para se relacionar mais. O que você precisa fazer, além de prostrar-se diante do Senhor, dobrar os seus joelhos e falar abertamente com Ele: Senhor Deus, o que eu preciso fazer para levar adiante e para expandir o Teu reino por meio dessa comunhão? Que seja trabalhando o meu egoísmo, seja trabalhando no meu egocentrismo, refletindo e repensando os meus interesses, refletindo e repensando sobre as minhas pretensões, sejam elas quais forem, mas que tudo aquilo que seja necessário para que seja transformado dentro de mim, que o Senhor faça, pela ação do Teu Santo Espírito, para que então possamos refletir o amor e a graça de Deus através da comunhão dos santos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém.